Em nome de quem nós oramos. Amém. 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 Tchau, minha filha. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, enquanto nós vamos nos organizando aqui. Quero novamente reforçar aqui o agradecimento à igreja, que me liberou semana passada para estar ali com os irmãos da... Obrigado, Anny. Obrigado. Ali com os irmãos da Igreja Batista Central, em Ariquemes. Trago de lá um abraço do pastor Rodrigo, pastor daquela igreja, de toda a igreja também, do irmão Assunção e da irmã Iraci, que são pais da irmã Fátima, que congrega aqui conosco. Me receberam muito bem lá, agradeço muito o carinho de todos naquela igreja, a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com eles naquele momento. Mas, retornando aqui, muito feliz de estar de volta com os irmãos, para podermos manter a comunhão e voltarmos aos nossos estudos da carta de Paulo aos Romanos. Semana passada os irmãos estiveram juntamente com o irmão Silas, tenho plena convicção de que foram muito bem atendidos e servidos pela porção da palavra de Deus, que foi ensinada, instruída e anunciada aos irmãos no domingo passado. Quero convidar você a abrir Romanos capítulo 11, nós vamos dar continuidade no estudo da carta de Paulo, especificamente no capítulo 11 aqui. Nós paramos na semana passada no verso 10, mas eu vou ler do verso 1 até o verso 20 e... Deixa eu ver aqui, vamos até o 32. Nós vamos até praticamente o finalzinho do capítulo. E eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, eu vou ler e vou ir lendo e comentando os versos, tá? Em vez de a gente entruncar por blocos aqui de versos, eu vou tentar ler e comentar à medida, porque esse é um dos textos mais complexos da carta, esse talvez seja ali nós temos a trinca dos textos complexos da carta aos Romanos, está aqui nos 3 capítulos, 9, 10 e 11, Eles são o centro nervoso da carta ali, onde toca nos pontos mais polêmicos, Se a gente pode dizer que há polêmica no texto bíblico, mas são os textos que mais demandam atenção e que nos trazem algum tipo de maravilhamento diante do texto. Capítulo 9 vai falar da doutrina da eleição, capítulo 10 vai falar da responsabilidade do homem, capítulo 11 vai falar da situação de Israel, do povo de Israel, diante do evangelho que foi pregado, embora esse seja o tema desde o início do capítulo 9, como eu já reforcei com os irmãos, o apóstolo Paulo, ele usa esses 3 capítulos para responder a pergunta que ele abriu lá no início do capítulo 9, que é: Deus falhou? Deus, por acaso, suas promessas falharam para com o seu povo? Então, ele desenvolve toda a resposta ao longo do capítulo 9, 10 e 11. E aí, depois, ele entra, então, nas partes mais práticas da carta, nas orientações mais práticas da carta. Mas esse ponto aqui é um ponto que gera alguns debates. Muitos teólogos se debruçam sobre o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele fala um pouco sobre a realidade futura de Israel, Ele fala um pouco da realidade atual de Israel, atual para seu tempo, mas também atual para nós. Inclusive, John Stott entende que, quando ele comenta esse livro, o comentarista bíblico John Stott, quando ele comenta esse texto, ele diz que nessa trinca de texto aqui, especialmente entre o capítulo 10 e o capítulo 11, o apóstolo Paulo fala do passado de Israel, fala do presente de Israel e fala do futuro de Israel. Contudo, eu não quero adentrar nos pontos mais polêmicos da carta, porque a gente precisaria de mais tempo para debater. Aqui você tem discussão entre escolas aliancista, dispensacionalista, você tem discussão entre pré-milenistas, entre amilenistas, você tem alguma discussão entre grupos teológicos ou escolas teológicas aqui de interpretação do texto bíblico, que demandaria muito tempo para a gente estudar isso em forma de sermão. E eu preciso que você saia daqui com uma orientação prática disso para a sua vida, com algo que faça sentido para a sua vida, além de um debate teológico que, por si só, é rico, é interessante e, no momento oportuno, especialmente, provavelmente em uma escola bíblica, em algum momento nós nos debruçaremos sobre isso, pararemos verso a verso, fazendo cruzamento com outros versos para chegarmos a uma eventual conclusão. Mas nesse ponto específico eu quero chamar a sua atenção porque o apóstolo Paulo escreve essa carta falando da situação de Israel, mas ele está escrevendo para não-judeus, ele está escrevendo para gentios, ele está escrevendo para romanos. Falando aos romanos ou aos gentios que vão ler aquela carta,
sobre coisas que eles deveriam evitar no seu comportamento diante da realidade de Israel, quer a realidade passada, quer a realidade presente, quer a realidade futura de Israel. E ao longo do texto a gente vai tentar dirimir essas dúvidas, essas questões. Mas o ponto é que ele escreve para nós, ele escreve para pessoas que não são judias, ele escreve para pessoas que são de fora da realidade da aliança entre Deus e Israel, o Israel étnico. Esse povo que foi incluído nesta aliança a partir do advento da nova aliança em Cristo Jesus. Então, entendido isso, eu vou ler os versos e a gente vai tecendo aqui alguns breves comentários sobre cada um deles, tá? Dá para a gente dividir aqui em 3 grandes blocos aqui, mas eu vou ler de uma vez e ao final eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida, tá? A fim de que a gente saia daqui instruídos de como nos comportar diante da realidade que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Então, capítulo 11, do verso 1 em diante, ele começa, a gente já tratou os primeiros 10 versos, eu vou passar mais rápido por eles. Na verdade, não comentarei os primeiros 10 versos, porque a gente já trabalhou eles todos em uma mensagem. Farei os comentários a partir do verso 11 em seguinte, mas é preciso que você entenda esse contexto geral desde o capítulo 1, desde o verso 1 até o ponto em que nós iniciaremos os comentários. Então o apóstolo Paulo diz: pergunta então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente restou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. E então? O que Israel está buscando, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os demais foram endurecidos. Como está escrito, até o dia de hoje, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço, em armadilha, em pedra de tropeço e em retribuição para eles, que os seus olhos se escureçam para não ver e que se curvem e tu lhes curves sempre as costas. Nós meditamos na última vez que estive com os irmãos até esse verso. Basicamente, o que o apóstolo Paulo disse aqui, de maneira bem resumida, é o seguinte: Deus não falhou com o seu povo e nem rejeitou o seu povo, porque entre o capítulo 9 e o capítulo 10, ele explica que Deus não falhou com o seu povo, por quê? Porque a eleição, ou melhor, as promessas de Deus são direcionadas para o povo eleito de Deus, para o povo escolhido de Deus. Ele explica isso na relação lá entre os irmãos, Esaú e Jacó, entre os irmãos Ismael e Isaque. Ele explica que isso já está sendo desenvolvido ao longo da história de Israel. Deus já está fazendo separação entre Israel e Israel, tá? Você entenda quando ele diz já em outros momentos da carta que nem todo filho de Abraão é filho de fato de Abraão. Os filhos de Abraão são os filhos da promessa. Aí ele explica no capítulo 9 a doutrina da eleição com mais profundidade. Ele explica que quando se trata de salvação, Deus não age por mérito, ou Deus não responde por mérito, Deus responde por misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. São as palavras do próprio Senhor, direcionadas a Faraó, mas o apóstolo Paulo traz elas para o nosso contexto e aplica a todos nós. Ou seja, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de quem chama. É o que ele diz também, explicando essa ação de Deus em relação à eleição soberana para a salvação. No capítulo 10, ele introduz ainda um outro ponto. Ele diz, olha, se por um lado o indivíduo é eleito para a salvação, e por isso ele consegue chegar até a salvação, porque Deus o chama para a salvação, o escolhe para a salvação e aplica a ele os benefícios dessa aliança que foi feita para a salvação. Ao mesmo tempo, todos os indivíduos, diante da proposta de salvação, são responsáveis pela sua resposta. Ao mesmo tempo em que Deus é soberano, nós somos responsáveis pelas nossas respostas diante da proposta que nos é feita em relação ao Evangelho. E ele deixa isso claro que isso é uma realidade em Israel. Deus sempre esteve de braços abertos para Israel, os braços sempre estiveram estendidos, a oferta sempre foi dada, a palavra estava perto deles, isso são tudo temas que ele está trabalhando no capítulo 10.
A palavra está sendo anunciada a eles, eles ouviram essa palavra, eles compreenderam essa palavra, contudo, rejeitaram essa palavra. E ao rejeitarem essa palavra, eles são, então, condenados pela sua rejeição. Tá? E aí ele finaliza aqui, abre melhor o capítulo 11, discutindo isso. Então quer dizer que Deus abandonou o seu povo, Deus esqueceu do seu povo, Deus rejeitou de uma vez por todas o povo de Israel? O apóstolo Paulo diz que não rejeitou, porque ele mesmo, o apóstolo Paulo, é judeu, da tribo de Benjamim, filho de judeus, povo da aliança, e ele mesmo reconhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Logo, a eleição também ocorre entre os judeus. Tá? Esta é a realidade que ele está trabalhando. E ele diz, o que aconteceu com os demais, com a maioria daqueles judeus que estão rejeitando a Jesus ao longo desse momento? O apóstolo Paulo explica, Deus os entregou a eles mesmos, de maneira que eles agora têm um espírito de entorpecimento, um espírito de cegueira, um espírito de surdez espiritual, de maneira que, ainda que eles tenham ouvidos, eles não conseguem ouvir a mensagem, ainda que eles tenham olhos, eles não conseguem enxergar os olhos, porque Deus os entregou a eles mesmos, de maneira que eles agora estão endurecidos. Então, essa é a realidade dos judeus nesse momento. É assim que ele finaliza a primeira parte do capítulo 11. Qual é o estado da grande maioria dos judeus que estão rejeitando a Jesus? Estão endurecidos em seu próprio pensamento, estão endurecidos na sua própria teimosia, estão endurecidos na sua própria torpeza, na sua própria cegueira. Aí ele continua aqui no verso 11, nós vamos trabalhar agora o restante, porque ele vai explicar o que acontecerá no futuro com Israel. E qual é a nossa relação com isso? Qual é a nossa expectativa? Como é que nós devemos lidar com isso? E como é que nós devemos olhar para toda essa história de Israel, essa jornada de Israel, de tropeços, e erros e acertos, de maneira que nós possamos aplicar para nós algumas lições no nosso próprio comportamento em relação à nossa história da salvação. Então ele começa no verso 11. Então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, nesses dois primeiros versos, o apóstolo Paulo explica que toda essa jornada dos judeus em relação ao seu tropeço, em relação à dureza do próprio coração deles, em relação a essa rejeição deles, isso tudo está dentro do controle de um Deus que é soberano, que tem controle sobre todas as coisas, que é Senhor sobre a história, e Deus não joga dados. Tá? Deus não trabalha com o aleatório. Deus não trabalha com a história como se a história fosse um ser vivo e Deus precisasse correr atrás do prejuízo para corrigir as coisas, mas pelo contrário, Deus é aquele que, como o próprio José diz na sua história lá, é o que é capaz de converter o mal em bênção. Quando José se encontra com seus irmãos, ele diz aos seus irmãos o quê? Vocês intentaram o mal contra mim. Vocês queriam o meu mal. Você conhece a história de José? Se você não conhece, vou refrescar rapidamente a memória. José é um dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos originais, né, ou melhor, dos patriarcas originais ali. José é o filho da velhice, é o filho querido, é o filho da mulher a quem Jacó amava, mas é o filho mimado, é o filho criado em casa, é o filho que não trabalhou na lida como os outros irmãos trabalharam, foi sempre protegido pelo pai, e os outros irmãos tinham inveja dele. Né? E essa inveja gera uma série de tormentos ao longo da criação deles, até que chega um ponto que os irmãos decidem, vamos fazer o seguinte, vamos dar um fim nesse moleque, vamos matar ele, vamos se livrar dele, que aí as benesses do pai ficam para nós, né? O amor dele vai sobrar para a gente. E aí eles forjam lá um plano, fingem a morte de José, acabam vendendo ele vai para o Egito, você conhece o restante da história. E, muitos anos depois, ele reencontra os seus irmãos. Depois de toda a história da fome e tal, ele reencontra os seus irmãos e ele, quando se revela aos irmãos, ele diz, olha, vocês queriam o meu mal, mas Deus transformou isso em bênção. Deus transformou isso em uma coisa boa. Deus é aquele que, ao escrever a história, ainda que os homens tomem decisões equivocadas em relação a ele, em relação ao seu plano,
Deus é aquele que é capaz de construir uma história onde a bênção que Ele deseja sempre acontecerá. Então, nesse sentido, Deus não é um agente passivo diante da história. Deus é um agente ativo. A história está sendo escrita por Ele. A história não está sendo assistida por Deus. Então, nesse sentido, o que ele diz aqui? O tropeço de Israel é um tropeço definitivo? Não. O tropeço de Israel não é um tropeço definitivo, porque Deus vai usar esse tropeço para fazer todo um processo de salvação dos gentios e dos próprios judeus e dos próprios israelitas. Então, ele vai explicar na sequência e diz, olha, de maneira nenhuma, pela transgressão de Israel, ou seja, pelo tropeço de Israel, pelo fato de Israel ter rejeitado a Deus, o evangelho chega aos gentios. O evangelho chega até nós. Esse é o estopim, é o ponto de virada. Lembra que Jesus diz lá nos seus evangelhos, e você vai ler agora até com outros olhos. Sempre que Jesus se encontra com uma pessoa de fora, ele sempre diz, olha, eu não vou tratar com você. Quando ele trata com um estrangeiro, né? Eu não vou tratar com você porque o meu ministério é para com os da casa de Israel. Eu não vou tratar com você. Ele, inclusive, tem um momento específico lá onde ele encontra a mulher sírio-fenícia e essa mulher dá uma prova de fé, mas a palavra de Jesus para aquela mulher é uma palavra muito dura, que quem lê o texto bíblico e não entende esse contexto geral pode achar um tanto quanto ofensivo, porque aquela mulher, ela é uma estrangeira, ela chega até Jesus e diz assim, Jesus, eu quero um pouco da tua atenção, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor tenha um contato comigo. Aí Jesus olha para ela e diz assim, porque eu tiraria da boca dos filhos para dar aos cachorros, para dar aos cachorrinhos. O que Jesus está dizendo é, por que eu vou falar com um estrangeiro se eu posso estar falando com os judeus? Por que eu deixaria de dar a minha atenção ao povo de Israel para dar essa atenção a um estrangeiro que não é parte da aliança do povo de Deus? E aí aquela mulher surpreende Jesus, e aqui entenda a surpresa. Óbvio que Jesus não é surpreendido no sentido de que, nossa, nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas a fé daquela mulher chama a atenção de Jesus, porque aquela mulher diz, o Senhor está certíssimo, não é certo dar aos cachorros a comida dos filhos, mas se os cachorros puderem ficar bem pertinho da mesa, as migalhas que vão cair da boca dos filhos ou do prato dos filhos vai servir de alimento aos cachorros. Então aquela mulher, ela entende o seu lugar, ela não é parte do povo da aliança, de fato o Messias não veio para ela naquele momento, mas ela diz, se o Senhor me permitir ficar só pertinho, eu consigo receber alguma coisa. E aí Jesus então diz, olha, a tua fé realmente chamou a minha atenção. E aí Jesus dá atenção àquela mulher e a fé dela de fato traz a ela essa bênção. Mas o ponto é, o povo de Deus tem uma aliança com Deus e nesse sentido a transgressão deles, quando eles rejeitam essa aliança, quando eles rejeitam o ápice dessa aliança, que é Jesus Cristo, isso abre a porta para que o Evangelho agora chegue aos gentios. Porque, teoricamente, tecnicamente, até então, o Evangelho é para o povo de Israel, não é para o povo inteiro, não é para o mundo inteiro. Ainda que a gente saiba que a sua leitura hoje é uma leitura bíblica que já compreende o texto todo, mas paulatinamente, se você vier lendo do começo da Bíblia para o fim, você vai perceber que essa informação é uma informação restrita ainda. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em muitos momentos, vai dizer que isso é um mistério, que o Evangelho é um mistério, que está sendo desvendado, porque esse mistério não era de conhecimento do resto do mundo, mas era de conhecimento do povo de Israel. Então, a queda de Israel permite que o Evangelho chegue até nós. Há uma outra passagem no finalzinho do livro de Atos, quando o apóstolo Paulo se encontra com os judeus lá em Roma, quando ele está indo para o seu julgamento em Roma, ele anuncia o evangelho àquela sinagoga dos judeus, os judeus debatem entre si aquele evangelho que o apóstolo Paulo está anunciando, e depois eles dão uma resposta, e uma resposta negativa. Eles dizem, olha Paulo, alguns acham que faz sentido o que você está dizendo, outros nem tanto, mas vamos fazer o seguinte, você segue a sua vida, a gente segue a nossa, do jeito que está, e vamos embora, vamos seguir, que a gente não vai dar ouvidos a essa tua mensagem. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, este evangelho que eu estou anunciando a vocês hoje, e vocês estão rejeitando, esse evangelho será anunciado aos gentios, e os gentios abraçarão esse evangelho. Então ali também há um momento específico onde fica clara uma demarcação, onde o evangelho foi anunciado aos judeus,
em todos os pontos onde era possível, ao momento em que os judeus rejeitam esse evangelho, a porta para os gentios se abre. Então, o tropeço de Israel é a razão pela qual o evangelho chega até nós. E isso tudo está dentro do plano de Deus. Isto tudo está dentro do controle de um Deus soberano, onde ele não olha para a história como um mero espectador da história, mas alguém que constrói a história e determina os passos da história. Então, a transgressão de Israel é transformada por Deus em uma bênção para nós, para o povo que não era o povo judeu. Nós somos abençoados pelo tropeço de Israel. Contudo, você pode estar pensando, beleza, então a gente vai ser o beneficiado nessa história, né? E eles vão ser os prejudicados na história. Mas Deus é tão bom que Deus vai inclusive usar esse estado do nosso benefício em relação ao Evangelho para, de alguma forma, tocar no coração dos judeus a fim de que eles voltem a olhar para Deus como deveriam olhar. E aí o apóstolo Paulo, antes de explicar isso, estou adiantando já os próximos versos, ele vai dizer aqui no verso 12 o seguinte, olha, se a transgressão dele significa riqueza para o mundo, ou seja, é o fato do evangelho ter chegado a nós, riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, ou seja, as bênçãos chegam até nós do evangelho, chegam por causa do fracasso de Israel na sua relação com o evangelho, ele chama a atenção, quanto mais seria se Israel tivesse abraçado o evangelho como um todo. E aí ele começa a preparar o terreno para o que ele está avisando que vai acontecer em relação a Israel. E aí ele continua, verso 13, mas é a vós, gentios, que falo. E eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, porque o texto todo, ele está escrito para o gentio, não é para o judeu. O apóstolo Paulo não está escrevendo para judeus nesse momento. Ainda que entre os membros da igreja de Roma tivessem judeus, ele está falando com os gentios. E por que ele está falando com os gentios? Porque em algum momento, em algum sentido, isso vai acontecer naquele momento específico em que o apóstolo Paulo está escrevendo, vai se replicar ao longo da história, e de vez em quando a gente ainda está namorando com esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Tá? Sempre houve no meio da igreja gentílica uma ideia de que o fato dos judeus terem rejeitado a Jesus e terem participação ativa na própria morte de Jesus era algum tipo de motivo para nós tratarmos eles, ou a igreja tratar ele, ou os gentios tratarem os judeus, com uma espécie de rejeição mais dura, tá? Uma rejeição mais aprofundada. Isso vai se desencadear em algum momento, em algum tipo de percepção antissemita ao longo da história da igreja. Você vai ter um momento ou outro da igreja, algum tipo de comportamento em que tratam os judeus como uma espécie de bandidos da história. Eles são os que devem ser evitados, e isso, infelizmente, vai reverberar em movimentos futuros que vão alimentar expectativas equivocadas, que lá no futuro vai se desembocar em algum tipo de relação com o nazismo e outros tipos de ações antissemitas que aconteceram na história. E até hoje a gente ainda tem um pouco disso, uma relação tanto quanto olhando para os judeus como se eles fossem os bandidos da história o tempo todo. E eu quero que você preste atenção no que eu estou tentando explicar, para que a gente não confunda alhos com bugalhos. Eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia aos judeus, tá? Que não estou fazendo nenhum tipo de apologia aos judeus, ou tentativa de defender uma espécie de sionismo cristão. Não é essa a minha posição nesse momento, mas o fato é que o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: se os judeus tivessem abraçado o evangelho como um todo, certamente o mundo estaria em uma situação diferente. Porque se nós, que não somos judeus, já conseguimos abençoar o mundo pelo fato do evangelho chegar à igreja, imagina o que seria se o povo de Deus, de fato, tivesse abraçado o seu Messias. Então essa é uma primeira perspectiva que o apóstolo fala, e ele chama a atenção. Ele vai trabalhar isso um pouco mais para frente, ele vai inclusive dizer que isso vai acontecer mais para frente, mas eu não quero adiantar aqui os versos para que a gente possa acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo. E aí ele diz: mas é a vocês, gentios, que falo, e uma vez que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. O apóstolo Paulo tem o seu chamado aos gentios, ele tem o seu chamado para trabalhar com os gentios, mas ele trabalha de uma maneira muito interessante. Ele vai explicar aqui, para ver se eu, de algum modo, posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns dele. Aqui o apóstolo Paulo parece que exerce uma espécie de ministério do ciúme, né?
Se você notar, ao longo da carta, ou melhor, do livro de Atos, em todos os momentos que o apóstolo Paulo chega em uma região nova, em uma cidade nova, a primeira coisa que ele faz é ir a uma sinagoga. Ele prega primeiro aos judeus. Pregando primeiro aos judeus, havendo rejeição entre os judeus, ele segue para pregar para os gentios. E isso porque ele é o apóstolo dos gentios. E o que ele faz? Ao pregar aos gentios, uma vez que os gentios começam a se converter, ele volta a falar com os judeus, na expectativa de que os judeus olhem para aquela obra que está sendo realizada no meio dos gentios e comecem a perceber, olha, esse povo está amando o meu Deus. Esse povo está amando o Deus de Israel. Alguma coisa está acontecendo, porque esse povo está amando o Deus de Israel por intermédio do Jesus, o Nazareno, que eu rejeitei. E a expectativa do apóstolo Paulo é que, de alguma forma, cause alguma espécie de ciúmes no povo de Israel, a fim de que eles corram de volta para Deus e digam, não, nós queremos também ter esse tipo de relação com Deus, a relação que esse povo gentil está experimentando. Aí ele continua, porque se a sua rejeição, verso 15, significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Então ele começa aqui já a criar essa expectativa. Se a rejeição deles significou a nossa salvação, a rejeição dos judeus, da palavra de Jesus, do Evangelho e do próprio Jesus, significou a nossa salvação, o que significará quando eles abraçarem o Cristo, quando eles reconhecerem o Cristo? E o comparativo que o apóstolo Paulo faz aqui é vida dentre os mortos. Eu não sei você, mas eu acho que poucas coisas podem ser comparadas a uma ressurreição. Poucos eventos podem ter uma magnitude tamanha de uma ressurreição. Afinal de contas, como eu já comentei em outros momentos, em outras mensagens, não é natural ressurreição, não é? Na verdade, a ressurreição talvez seja dos eventos o evento mais antinatural possível. Acreditar que alguém vai levantar do meio dos mortos é algo que não passa pela cabeça de ninguém. Ainda que você assista filmes de zumbis ou qualquer coisa semelhante, goste de histórias macabras nesse sentido, por entretenimento, por diversão, ninguém em sã consciência acredita, de fato, que um zumbi ou alguém vai levantar dos mortos e vai continuar andando, porque isso não é normal. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, se por acaso, no momento em que os judeus se tiverem de volta essa relação com Deus, o poder disso para a história da humanidade será semelhante ao ato de ressurreição. Será semelhante a esse evento que é fora do comum, inexplicável, incompreensível. E aí ele continua, explicando aqui agora como é que essa relação pode ser compreendida. A partir do verso 16, ele explica o porquê que ele está dizendo essas coisas. Ora, se os primeiros frutos são santos, a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. E se alguns dos ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertados entre os outros ramos, e feito participante da raiz da seiva da oliveira cultivada, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então ele está aqui fazendo uma analogia com uma técnica que era utilizada naquele tempo. Primeiro ele fala aqui da relação dos frutos e das primícias. Ele diz, olha, se a primícia, se a massa inicial é boa, a tendência, o certo, o de se esperar é que os frutos daquela massa sejam bons. Se a primeira massa é boa, a tendência é que o bolo seja bom. Ele diz, se a raiz é boa, a tendência é que a árvore brote frutos bons, que a árvore produza alguma coisa boa. E aqui a raiz, ele está falando lá das promessas iniciais para os patriarcas. Lembra lá atrás, na carta, quando ele disse em outros momentos, ora, existe vantagem em ser judeu. Qual é a vantagem? Deles são os patriarcas, deles são as alianças, dele é o próprio Cristo, deles são o próprio Cristo. Então, existe uma relação de Deus com este povo, que foi construída ao longo da história, que sim, foi construída para abençoar todas as nações da terra, mas não podemos ignorar que foi construída com esta nação. Não foi construída com os egípcios, não foi construída com os babilônicos, não foi construída com os fenícios, não foi construída com os sírios, com os persas, foi construída com os judeus. Então, há uma relação de Deus com esse povo. Nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos achar que isso é alguma coisa que simplesmente deve ser cortada da história. Tá?
há uma ideia que muitas vezes a gente tem um debate, por isso eu vou apenas pincelar aqui. Entre os debates teológicos existe a ideia de que, será que a igreja substituiu Israel, como se Israel tivesse saído da história? Ou a igreja foi integrada a Israel, ou Israel foi integrada à igreja? Existem esses debates entre os teólogos, esses debates chamam a nossa atenção, existem textos para defender um lado e outro. O meu ponto não é esse aqui, o meu ponto eu quero que você compreenda simplesmente que é impossível ignorar que Deus fez contato, primeiro, com o povo de Israel. E é com esse povo que ele estabeleceu uma série de pactos, ele estabeleceu uma série de relações, e é a partir desse povo que essa história começa a ser construída em direção a nós. Então, lá nos primórdios desse povo, nos patriarcas desse povo, as primícias são boas. Então, alguma coisa de bom sairá de lá. Lá nos primórdios, a raiz é boa. Então, algum fruto positivo sairá de lá. E aí ele continua dizendo, mas a nossa relação nós somos a oliveira silvestre, nós somos a oliveira selvagem, nós somos os ramos selvagens. Contudo, Deus foi lá, no meio da floresta, pegou os ramos selvagens e trouxe para enxertar na árvore cultivada, na árvore que ele tratou, na árvore que ele construiu, na árvore que ele está desenvolvendo ao longo da história. Então, nós somos aqueles que foram tirados da oliveira silvestre e implantados na oliveira que foi cultivada. Que oliveira cultivada é essa? O povo de Deus. Ainda que em algum momento esse povo de Deus vá significar muito mais do que o povo de Israel, mas o fato é que Deus começa a construir um povo a partir do povo de Israel. Então, a raiz está lá. Nesse sentido, nós somos ligados a essa raiz original. Nesse sentido, somos alimentados hoje por essa raiz original. É óbvio que você não precisa virar judeu, tá? O apóstolo Paulo já explicou isso na carta aos Gálatas, já explicou aqui mesmo na carta aos Romanos. Em outros momentos das suas cartas, ele vai explicar. Não é isso, não é uma questão de você se transformar num judeu, mas é você entender que você está sendo ligado a uma linhagem que remonta à linhagem dos judeus, porque é de lá que parte a história. Então, nesse sentido, qual é a nossa relação com isso? A nossa relação nós éramos oliveira silvestre e fomos implantados na oliveira cultivada. Mas para que nós fôssemos implantados nessa oliveira cultivada, o apóstolo Paulo vai explicar que o espaço precisou ser aberto. Algum espaço foi aberto nessa oliveira para que nós pudéssemos ser enxertados nela. E aí ele começa a explicar no verso 17, e se alguns ramos foram cortados, que ramos é esse que ele está falando? Todos esses judeus que rejeitaram Jesus Cristo. E aqui tem um outro ponto interessante que você precisa guardar. Incredulidade mata. Incredulidade tem o poder de matar espiritualmente o indivíduo. Quer ele seja judeu, quer ele seja gentil. E é isso que acontece com muitos judeus. E esse é o estado da maioria dos judeus nesse momento. A incredulidade deles os condena à morte espiritual. Por isso, eles são cortados da árvore. Por isso, eles são retirados da oliveira original. Por isso, eles são extirpados da ligação com essa história que é anterior a eles. Então, ele diz no verso 17, se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertados entre outros ramos, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glorie contra os ramos. E aqui é o ponto, ele começa a dar algumas orientações aos não-judeus. Não ache que você é mais importante do que os ramos que foram cortados, pelo simples fato de que os ramos foram cortados e você foi colocado no lugar deles. Aí ele continua dizendo, mas se te gloriares contra eles, lembra-se que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Quem sustenta a nossa fé, em algum sentido, tá? E aqui entenda o que eu quero dizer, tá? Óbvio que quem sustenta a sua fé é Jesus Cristo. Nós cantamos isso, nós professamos isso. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas, em algum sentido, a nossa fé é uma tradição que está sendo transmitida de geração em geração a partir dos patriarcas judeus. Então, em algum sentido, a fé que nós professamos hoje é a mesma fé que Abraão professou na promessa de Deus.
Por isso, quem sustenta a nossa fé, em algum sentido, é a raiz. E a raiz é o quê? É uma raiz judaica. Nós não temos o direito de olhar para este povo e olhar para eles e dizer que eles não têm valor diante de Deus, que eles não têm alguma coisa a contribuir com a história da humanidade e com a nossa história em algum sentido. Há uma herança que nos foi transmitida que parte de uma origem judaica. Então, nesse sentido, a gente olha para esse povo e reconhece isso e não se levanta contra esse povo no sentido de achar que eles não têm valor nenhum. Então ele diz, mas se te gloriares contra eles, lembra-te que não és tu que sustenta a raiz, ou seja, não somos nós não somos um povo que foi tirado do nada. Nós fomos enxertados em uma tradição que é anterior a nós. É isso que o texto bíblico está dizendo. Eu sei que isso muitas vezes vai desafiar as suas compreensões modernas sobre evangelho e sobre cristianismo. Às vezes a gente acha que a igreja brotou ali em 1500 com Lutero. A igreja não brotou ali. A igreja é muito anterior àquilo. Ela está sendo construída ao longo da história. E nós, batistas, ainda temos muitas vezes a audácia de achar que a gente nem está ligado a essa história da Reforma Protestante, que a gente é alguma coisa mais exógena, né? mais exótica, separada, como se a gente fosse uma espécie de povo especial dentro de um povo especial. Mas nessa questão, o que você precisa entender é que nós estamos sendo ligados a uma história que começa em uma raiz judaica. Por isso, nós não podemos nos gloriar contra esse povo, ainda que eles estejam, nesse momento, em um estado de cegueira espiritual. Ainda que, nesse momento, eles estejam com seus olhos tapados e seus ouvidos tapados. Ainda que, nesse momento, eles estejam endurecidos, como o apóstolo Paulo nos diz. E aí ele continua, então dirás, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Aí o apóstolo Paulo diz, é verdade, verso 20, eles foram cortados por causa da incredulidade. E aqui volta a dizer, incredulidade mata. Incredulidade mata, você precisa guardar isso, tá? Por isso que o texto bíblico diz que nós, diante da mensagem do Evangelho, precisamos responder. E se rejeitarmos essa mensagem, isso pode definir a nossa relação espiritual para todo sempre. Incredulidade mata. A realidade do povo de Israel, nesse momento histórico, e no momento que o apóstolo Paulo está escrevendo, e isso perdurará até o que o apóstolo Paulo mais para frente chamará de plenitude dos gentios, a gente vai explicar mais para frente daqui a pouco. Essa realidade é a realidade de um povo que está cego espiritualmente, e todo indivíduo que morre cego espiritualmente só tem um destino, inferno. Tá? Não há outro caminho. Por isso, volto a dizer, incredulidade mata. Então, se você hoje está sendo confrontado com o Evangelho, não brinque com isso. Não ache que você tem o poder de definir o momento em que você vai crer ou não nesse Evangelho. Porque a incredulidade mata. A incredulidade mata. E aí essa relação que o povo de Israel, de uma maneira geral, está experimentando. É óbvio que a mesma relação que o apóstolo Paulo experimenta com o Evangelho, alguns judeus ainda experimentam no dia de hoje. A eleição continua sendo dispensada também entre os judeus. Há judeus que se convertem ao cristianismo. Isso é uma realidade. Você vai ouvir em algum momento ou outro judeus que se converteram ao cristianismo e abraçam essa fé e se juntam à igreja do tempo presente. Tá? Mas então, continuando aqui no verso, ele diz, é verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade, tu estás firme pela tua fé, não te orgulhas, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Aqui um outro alerta muito duro. Não brinque com a sua salvação, achando que você é dono dela, achando que você tem poder sobre ela, achando que você é o garantidor dela. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, vale ir lá você que nem ramo natural é. Tá? Se Deus não teve pena do seu povo que Ele criou, por que Ele teria pena de um povo que Ele enxertou na sua raiz? Então, nesse sentido, meus queridos, a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado, porque muitas vezes a gente brinca com a salvação.
achando que a salvação é algo que é nosso, e eu tenho controle sobre ela, e eu faço o que eu bem entender com ela, e eu posso brincar com isso. Então, eu estou salvo, e aí eu me garanto numa frase de efeito, uma vez salvo, salvo para sempre, e com isso eu vou brincando com o pecado, achando que eu posso esticar a corda um pouquinho, experimentar um pouquinho, eu vou até lá, eu vou aqui, eu deixo um pouquinho de coisas erradas na minha vida aqui, porque afinal de contas eu estou salvo. E se eu estou salvo, está resolvido. Contudo, meu querido, se o seu coração se mantém incrédulo em relação à necessidade de constante santificação na sua vida, você está muito próximo daquilo que os judeus estavam experimentando. Porque muitos deles também tinham plena convicção da salvação, mas ainda assim foram cortados da árvore. Ainda que tivessem plena convicção de que estavam fazendo tudo que era certo, não creram no ponto específico que é a necessidade de arrependimento de seus pecados e de confissão de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E por isso foram cortados da árvore. E uma vez cortados da árvore, só a graça de Deus é que pode, de acordo com a vontade dele, reenxertar o cortado. O texto não garante isso, você vai ver mais para frente. O texto diz que, se Deus quiser, ele pode reenxertar, mas o texto não garante isso. Então não brinque com a salvação. Você pode me dizer, mas a gente tem a máxima, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí eu digo a você, como o apóstolo Paulo costuma responder nas suas diatribes aqui no texto, né? E alguém dirá isso, e eu te digo isso. Então alguém me dirá, uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu te direi, não uses da doutrina da perseverança dos santos como muleta para sua preguiça espiritual. Não use da doutrina bíblica que nos diz que uma vez que nós fomos entregues nas mãos de Jesus Cristo, Ele mesmo se encarregará de nos levar à presença do Pai, purificados, santos, irrepreensíveis. Não use isso como uma espécie de muleta para sentar em cima da sua salvação e achar que você não precisa fazer absolutamente mais nada. Você precisa trabalhar esse processo na sua vida. Há inúmeros textos bíblicos que nos chamam a atenção para a necessidade de desenvolver a nossa salvação. E isso é o processo de santificação. Então, não se acomode, porque é por causa de uma acomodação arrogante dos judeus que muitos deles foram cortados da árvore. E volto a dizer, se Deus não teve pena do povo original, por que ele teria pena do povo que não é original? Pense nisso. O apóstolo Paulo chama a sua atenção para isso. E ele está falando a não-judeus, a gentios. Óbvio, então está falando conosco. E aí ele diz, considera, verso 22, considera a bondade e a severidade de Deus, severidade para com os que caíram, ou seja, Deus foi severo com o povo de Israel. Meus queridos, para imaginar, tá? Se para nós hoje é estranho vermos uma família com gerações e gerações de cristãos, e no meio dessas gerações a gente encontrar alguém que se desvia, e se desvia de forma bem dura, enorme, né? Se distancia enormemente, imagina só o que é para alguém que vem de uma linhagem milenial de pessoas que têm relação com Deus constantemente e concluir que muitos desses foram cortados da árvore, foram tirados dessa relação, ou ainda nas palavras daquela parábola dos arrendatários malvados, dos arrendatários maldosos lá, onde o senhor da vinha arrenda a vinha para um grupo de trabalhadores, e esse grupo de trabalhadores vai lá e mata os que vinham buscar os frutos da vinha, depois matam o filho do senhor da vinha, e aquilo ali obviamente está ligado com a relação de Israel com o reino de Deus, né? E aí Jesus Cristo diz lá no final que a vinha seria entregue a um outro povo. Aquilo ali claro, é uma analogia sobre essa relação de Israel com o povo de Deus e com a igreja futura que iria ser apresentada mais para frente, mas o ponto aqui é que imagina o quanto é duro para este grupo de pessoas olhar para uma realidade dessa e dizer assim, estes tantos, e esse é a dor do apóstolo Paulo aqui no capítulo 9 especificamente, quando ele diz, o meu coração dói
porque ele olha para os seus irmãos e diz: morreu incrédulo e foi para o inferno. E não tem mais como sair de lá. Então, se para nós já é duro entender como alguém que foi criado dentro da igreja se desvia dos caminhos do Senhor, ainda que seja filho de uma geração, 2, 3 gerações, o James, filho de pastor, conhece um pouco dessa história de gerações e tem essa expectativa. Eu também tive toda a minha vida dentro da igreja. Para nós é um tanto quanto estranho ver isso. Imagina como é para o povo de Deus, o quanto é estranho para eles entenderem essa realidade de que o fato de muitos deles terem sido incrédulos em relação a Jesus Cristo, terem determinado o fato de eles terem sido cortados, e uma vez cortados, estão condenados. E aí ele diz, olha, Deus foi severo com eles. E a severidade de Deus está ligada ao quê? À incredulidade e à arrogância daquele povo. Então, não procure um caminho semelhante. Não procure um caminho semelhante, porque os perigos são grandes. E aí ele continua dizendo, mas considera a bondade e a severidade de Deus, severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus, se permanecerdes nessa bondade. Do contrário, tu serás cortado. Então, a orientação é permanecermos na bondade de Deus, nesse estado de compreensão de que estamos aqui por graça. Fomos enxertados nessa oliveira por pura graça de Deus. E aí ele continua, e mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente, o que eu já havia comentado lá atrás. Pois se tu fostes cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza fostes enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos que não serão enxertados na própria oliveira. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, se este povo que hoje é incrédulo, acordar, para Deus é 2 palitos, ligar eles de volta na árvore. Para Deus não há nenhum trabalho, porque se o que era mais trabalhoso, e aqui o apóstolo Paulo está usando uma analogia de uma técnica da viticultura, que tem a ver com você tirar ramos de uma árvore mais forte, uma árvore silvestre, uma árvore mais robusta nesse sentido, e enxertar em uma árvore cultivada, que normalmente é mais protegida, e por isso ela não é tão robusta, não é tão forte, né? Então você enxerta esses ramos dentro dela, a fim de que a própria árvore se beneficie disso, e os ramos também passem a produzir um fruto melhor, porque afinal de contas, se a de lá é mais robusta, ela não produz um fruto melhor, porque ela não é de boa qualidade. Mas uma vez inserida numa árvore de boa qualidade, ele passa então a produzir frutos melhores, mas ele também contribui com a árvore para que ela se torne mais forte e mais robusta. Então ele tem em mente essa analogia, que é do ramo aí da botânica, do cuidado com as árvores, mas o fato é que o que ele está dizendo, olha, se para Deus o que era mais complicado fazer, ele fez, imagine o que é mais fácil fazer. Enxertar o que é de origem, o que é original de fábrica, é muito mais fácil do que adaptar algo que não é original de fábrica. E o que ele está dizendo é exatamente isso. Nós fomos adaptados a essa árvore. Nós não éramos originais dela. Esses somos nós. E aí ele continua, verso 25. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são na verdade inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então o apóstolo Paulo está aqui em uma posição que é dele, como apóstolo, como alguém que recebe revelação da parte de Deus, profetizando algo que acontecerá. E aqui é onde está a grande parte dos debates, se isso acontecerá no milênio, ou se acontecerá em outro momento. Aí o ponto aqui para nós, nesse momento, é secundário. O ponto é que ambas as correntes entendem de uma forma. De fato, haverá um momento onde chegar a plenitude dos gentios, um momento em que o evangelho se espalhar entre os gentios e alcançar esse momento que chama-se de plenitude, que é quando a maioria dos teólogos entende que é quando os eleitos todos serão encontrados, é o momento da plenitude, tá?
haverá algo na história da parte de Deus para com o seu povo, com o povo de Israel, com esse povo original. E aqui eu digo para o seu povo, entenda, tá? É um povo só, tá? Deus não tem dois povos, né? Israel e igreja, tá? Eu não trabalho com essa percepção. Há algumas percepções evangélicas que tentam fazer essa distinção entre dois povos, como se Deus tivesse uma relação com Israel e outra relação com a igreja. Eu entendo que é um povo só. O apóstolo Paulo disse que a barreira que separava foi derrubada, de dois povos foi feito um só povo. Isso o apóstolo Paulo nos explica ao longo das suas cartas. Mas o fato é que, em algum momento da história, Deus se voltará para os judeus e, de alguma forma, agirá no meio desse povo, e eles acordarão desse estado letárgico, desse estado de cegueira espiritual. É o que ele está dizendo aqui no verso 25. E ele diz que isso é um mistério. Não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo. Alguns teólogos entendem que esse todo Israel está falando sobre Israel étnico, tá? Outros entendem que esse todo Israel é a junção entre Israel étnico e o Israel espiritual, que seria a igreja como um todo. Eu não vou entrar nesse debate com os irmãos, porque não entendo ser necessário nesse momento, mas o ponto aqui é que a realidade é que Deus vai agir em algum momento da história, vai acordar esse povo, e quando esse povo acordar, algo de positivo para o mundo acontecerá. Algo que transformará a realidade da história da humanidade acontecerá. E isso é algo que a Bíblia está prevendo sobre essa relação de Deus com Israel. E aí ele explica, ora, quanto ao Evangelho, o que nos converteu, eles nesse momento são inimigos. Mas quanto à eleição, lá dos patriarcas, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus começou a formar um povo a partir do povo de Israel. E esse povo de Israel vai integrar o grande povo de Deus que se apresentará diante dele no dia da sua volta. Porque Deus é um Deus de aliança, e a aliança não é algo que depende da outra parte. A aliança depende da vontade daquele que empenha a sua palavra na aliança. Deus não vai para novos céus e nova terra sem o povo de Israel. Tá? Agora, isso é uma realidade para o futuro, não é para o nosso momento. E por isso que você também não tem que entrar numa busca incessante por tentar o tempo todo ficar olhando se Israel é uma espécie de relógio do mundo, ou relógio dos dias finais, como se tudo que acontece com Israel fosse algum sinal da volta de Jesus. O seu ponto aqui é entender que, em algum momento da história, Deus vai tratar com eles. Deus não vai deixar esse povo perdido, cego e destruído para toda a eternidade, porque esse é o povo que ele começou toda essa história. Então, nesse sentido, nós, o que temos que fazer em relação a isso é orar para que isso aconteça, evangelizar a todos quantos estão ao nosso redor, inclusive judeus, na medida das possibilidades da gente conseguir comunicar a mensagem do Evangelho a eles, mas o fato é que nós temos que olhar para essa realidade e não ter uma espécie de arrogância em relação a isso, porque é isso que ele diz, olha, não quero que ignoreis esse mistério para que não sejais arrogantes, porque isso vai acontecer e nós não podemos achar que agora nós somos a bola da vez, eles estão fora da história, e agora que quem comanda toda a história somos nós. Eles ainda serão integrados nessa história, e isso é glorificador de Deus. Isso é glorificador para Deus. Tá? Deus vai demonstrar ao mundo que ele juntou um grande povo e começou uma história com Israel, terminará com um grande povo, e esse povo não ficará no meio do caminho, esse povo adentrará em novos céus e nova terra. Ele finaliza dizendo, pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em razão da desobediência deles, assim também estes agora se tornaram desobedientes, para também alcançar misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Aqui ele finaliza o argumento que ele abriu lá no começo do verso 11, deixando claro esse ciclo que Deus está fazendo, de um Deus que não joga no aleatório. Deus escreve a história e vai determinando os passos. O povo de Israel cai, Deus transforma essa queda em bênção para os gentios encontram o Evangelho, são salvos, glorificam a Deus, experimentam as bênçãos que Deus prometeu para o povo dele,
e isso causará nos judeus uma sensação de perda, uma sensação de falta, uma sensação de que aquilo nós poderíamos estar experimentando, e assim eles voltarão para o Senhor e o povo de Deus será reunido diante do Senhor. Porque esse plano de Deus deixa claro que, no fim das contas, todo mundo vai ser tratado da mesma forma, que é o que ele diz no último verso. Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ninguém chega aos céus por mérito próprio. Todo mundo só chega lá por graça, quer seja judeu, quer seja gentil. E eu quero finalizar fazendo aqui algumas aplicações bem pontuais e sucintas. E as minhas aplicações são com base nessa última frase do apóstolo Paulo, onde ele diz: não quero que vocês ignorem esse mistério, para que não sejais arrogantes. Eu quero chamar a nossa atenção para momentos em que nós agimos com algum tipo de arrogância diante da salvação, a fim de que a gente evite esse tipo de arrogância e não incorra no mesmo erro que os judeus incorreram. Primeiro, nós somos arrogantes quando nós achamos que chegamos à salvação por nosso próprio esforço. O Evangelho chegou até nós porque os judeus rejeitaram o Evangelho. Se os judeus tivessem abraçado o Evangelho, nós continuaríamos caminhando perdidos ao longo da história. Óbvio que eu estou fazendo essa conjectura a partir da minha perspectiva humana. Da perspectiva divina, ele conhece todos os caminhos, ele sabe a história, ele determinou a história. Mas, da minha perspectiva humana, o que eu posso dizer é o seguinte: se esse povo tivesse abraçado Jesus Cristo, eu estaria caminhando para o inferno. Eu estaria certamente perdido. Porque é por causa do tropeço deles que o Evangelho chega até mim. Então, em algum sentido, é graça, é Deus usando os tropeços, os erros, a maldade do homem para que outros sejam abençoados. Nós não éramos povo de Deus, mas nós fomos feito povo de Deus. Nós éramos o galho da oliveira selvagem e nós fomos enxertados na oliveira cultivada. Nós não estávamos originalmente alinhados com esse plano divino, mas é por causa da graça de Deus que é derramada mesmo em meio ao tropeço dos judeus é que nós chegamos à salvação. Por isso, volta e meia, a gente precisa lembrar da palavra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, verso 16. Isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus demonstrar misericórdia. É porque Deus demonstrou misericórdia para conosco, que Ele nos transformou, usou a tragédia de Israel para a nossa salvação. Portanto, não há espaço para orgulho, não há espaço para arrogância. Se aqui estamos, estamos por graça e por misericórdia. O que nos cabe é agradecer, adorar, louvar e bendizer aquele que fez tudo por nós. Segunda aplicação, nós somos arrogantes quando achamos que somos melhores do que os outros por estarmos aonde nós estamos. Volta e meia, os cristãos têm essa tendência de achar que porque você é povo de Deus, você agora é melhor do que os outros. Aí vem aquela conversa de eu nasci para ser cauda e não cabeça, ou melhor, para ser cabeça e não cauda, eu sou filho do rei, as bênçãos são minhas, eu decreto, eu ordeno, e todas as frases de efeito que a gente costuma ouvir em alguns cultos ou pseudo-cultos. O problema é que nós precisamos entender o seguinte, que a queda de Israel se inicia quando eles começam a pensar que são melhores do que os outros. O fracasso de Israel se inicia quando eles começam a olhar para eles mesmos e dizer assim, nós somos o povo de Deus. O mundo inteiro pode cair que nós vamos permanecer de pé, porque nós somos o povo de Deus. E é essa arrogância que dá início à derrocada de Israel. É essa arrogância que sela o destino de Israel e que faz com que muitos dessas folhas, desses galhos, sejam cortados por causa dessa percepção, desse achismo, de que o fato de nós estarmos hoje ligados à oliveira nos torna melhor do que os outros. De fato, nós somos o povo a quem Deus amou de antemão, a quem predestinou, a quem elegeu, a quem chamou, a quem santificou, a quem Ele mesmo glorificou, a quem Ele enviou o Seu Filho para que fôssemos moldados à imagem e semelhança dEle e entregues em perfeito estado diante de Deus. Contudo, nós somos esse povo que Deus amou desde a eternidade, mas isso não nos faz melhor do que ninguém. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 27, diz,
Onde está o motivo para orgulho? Foi excluído. Pela lei, não, mas pela lei da fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a salvação vem de nós, nem a fé vem de nós, tudo é presente de Deus. Portanto, não há espaço para arrogância. É necessário constante humildade. Todos os dias de manhã nós deveríamos acordar e dizer assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor foi misericordioso comigo e me tirou do meu caminho de perdição e me colocou aqui, no meio do teu povo. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Se dependesse da minha vontade, eu não estaria aqui, mas o Senhor foi misericordioso comigo. Não há espaço para uma arrogância de achar que, pelo fato de que nós confessamos Jesus Cristo, ou entramos em uma igreja, ou participamos do povo de Deus, nós, por alguma razão, somos melhores do que os outros. Nós não éramos ninguém, mas nós fomos feitos filhos de Deus. Enquanto nós não fizermos das palavras do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, as nossas palavras, nós flertaremos com a tesoura da poda. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 diz o seguinte: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo diz sobre si mesmo: eu sou o principal dos pecadores. E quem está falando é o apóstolo Paulo. Tá? Se ele se compreende como o principal dos pecadores, nós também precisamos ter o mesmo tipo de comportamento diante dessa realidade. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E se nós fomos salvos, é porque éramos pecadores. Então, nesta realidade, o que nos cabe é humildade, o que nos cabe é constante agradecimento a Deus. Terceira e última aplicação: nós somos arrogantes quando insistimos em não nos dobrar à lógica da graça. Capítulo 9, verso 16. Assim não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar sua misericórdia. Mas se é pela graça, capítulo 11, verso 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça não seria graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 11, verso 23. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Capítulo 11, verso 32, porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Capítulo 3, verso 23, Romanos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A lógica da graça é essa: a salvação é uma dádiva de Deus. A lógica da graça desafia a nossa lógica, porque nós achamos que salvação é algo que nós conquistamos. Nós achamos que é o nosso bom comportamento que faz Deus gostar de nós e nos dar salvação. Nós achamos que é o fato de nós não fazermos as atrocidades que os outros fazem que vai fazer com que Deus se mova em nossa direção. É óbvio que a sua conversão demanda de você uma mudança de comportamento. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para boas obras. Boas obras que foram preparadas para nós de antemão desde a eternidade. Mas o fato é que a lógica da graça é essa: Deus é quem salva, e o método de salvação é graça divina derramada sobre nós. O que nos cabe é não rejeitar essa dádiva. Não há espaço para nos acharmos mais importantes do que ninguém, não há espaço para nos colocarmos em posição de superioridade. Nos cabe considerar a graça de um Deus bondoso que nos socorreu na nossa fraqueza e nos trouxe para si. Esta é a lógica da graça. Foi Deus que te trouxe para perto dele. Não foi você que chegou até Deus. Não foi você que amou a Deus primeiro, mas foi Deus que amou você. O apóstolo João diz: nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. É porque ele te encontrou perdido onde você estava que você encontrou a salvação. E quando nós entendemos isso, a nossa atitude diante dessa verdade é só uma: dobrarmos os joelhos todos os dias e dizermos a Deus: Senhor, obrigado por essa misericórdia que foi derramada sobre mim. Eu não merecia, mas o Senhor, ainda assim, a despeito de toda a minha iniquidade, olhou para mim, teve graça, me atraiu e aqui eu estou, no meio do teu povo, no meio dessa festa, me preparando para a grande festa. Eu quero finalizar fazendo um último paralelo aqui.
essa história toda do apóstolo Paulo me lembra muito a parábola dos dois irmãos, lá, a parábola do filho pródigo, que a gente costuma chamar de filho pródigo. A gente gosta muito de olhar para essa parábola e nos colocarmos na condição do filho pródigo, né? Mas lembre-se que Jesus está falando dessa parábola para judeus, ele está contando essa parábola para judeus. A parábola fala muito mais a eles estão muito mais ligados aos dois filhos, porque, no fim das contas, eles são os dois filhos. Tá? Nós somos espectadores que estão vendo essa história e tirando dessa história lições para nossas vidas. Em algum sentido, nós até nos amoldamos um pouco ao filho pródigo, mas em algum momento a gente também acaba mais se amoldando ao outro filho. Mas os judeus, eles estão mais ligados a essa história, porque no fim das contas, eles são o filho pródigo. Eles são aqueles que tinham tudo e abandonaram e se perderam. E arrependidos, voltam para o Pai. E ao voltarem para o Pai, são recebidos com glória, são recebidos com graça, são recebidos com festa. Ao mesmo tempo, eles também são aquele irmão que estava ali, pertinho do Pai, mas não se sentia na casa do Pai. Jesus está falando com aquele povo. E muitas vezes nós olhamos para eles e pensamos que, pelo fato de eles terem rejeitado ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos colocar em uma situação de superioridade diante deles. A realidade é que, se nós nos comportarmos assim, nós estamos muito mais próximos desse irmão que está pertinho do Pai e que acha que tem tudo, mas na verdade não tem nada, do que propriamente do filho pródigo. Então, nesse sentido, o que a gente precisa entender é que Deus age por graça. E pela sua graça, todos os arrependidos, gentios e não gentios, chegarão adiante do Pai e serão recebidos. O que cabe a nós é orar para que haja arrependimento no mundo, muito mais do que ficar preocupados em tentar achar algum tipo de beleza maior na nossa ação em relação ao Evangelho. Porque, no fim das contas, a lógica da graça é essa, não depende de nós, depende única e exclusivamente de Deus. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra, que Ele nos molde, que Ele nos converta, a fim de que sejamos, de fato, transformados por essa realidade. Quero convidar você a orar nesse